Muito bem, de volta com o programa Consenso. O negócio está pegando fogo aqui. O Reverendo Martorelli está cheio de novidade aqui. Ele está falando aqui abertamente sobre as suas convicções e com relação aos seus pontos de vista com relação à igreja. Pode continuar enviando seu e-mail, tá certo? consenso@ig.com.br. E nós vamos assumir o compromisso de levar o Reverendo Martorelli ao vivo no programa Consensos na sexta-feira da Maranata 103.9, para que você possa também fazer perguntas através do telefone e participar ao vivo do programa. É o compromisso que nós estamos aqui tendo com você e confirmando com você do programa Consenso. Tá certo, Reverendo Martorelli? Vamos assumir o compromisso aí do programa Consenso lá na Maranata, ao vivo na sexta-feira, tá certo? Então vamos lá. O senhor terminou o bloco, quero ganhar tempo, porque tem muita coisa para a gente conversar ainda nesse último bloco. O senhor falou no bloco anterior que a igreja tem compromissos, e esses compromissos, eles geram visões e interpretações que estão ligadas a esses compromissos, e eu estou entendendo que o senhor está querendo dizer que a interpretação depende muito dos óculos com os quais o intérprete olha. Toda a interpretação, não apenas a interpretação cristã ou a interpretação produzida no ambiente religioso, toda a interpretação, ela está determinada pela vivência e pelos interesses daquele que olha para o texto. Heidegger e Gadamer já disseram isso no início do século XX. Então, o que acontece é o seguinte: quando você coloca uma Bíblia na mão de um determinado grupo religioso, cujo interesse é a arrecadação, aí ele olha para um texto e vai encontrar naquele texto um mote para pedir dinheiro, para ganhar e extorquir dinheiro dos fiéis que estão ali sentados. São os seus pressupostos. São os pressupostos. É o interesse, são os olhos, ou os óculos, como você utilizou a expressão, com que eu busco o texto. Agora, se por outro lado, o indivíduo quer anunciar um Deus irado para motivar no coração dos fiéis medo, e esse medo produz a fidelidade e outros comportamentos que lhe interessam, ele vai procurar no texto razões, encontrar no texto bíblico elementos, ou usando aquela expressão, motes para anunciar um Deus terrível e que faça o auditório todo tremer, que faça com que o auditório todo se comporte a partir desse medo de conformidade com aqueles que são seus interesses. Eu, contudo, olho para o texto, eu também tenho meus pressupostos, eu também tenho os meus interesses. Contudo, eles são explícitos. Os meus pressupostos é perguntar ao texto bíblico onde nele está o Deus de amor que Jesus Cristo proclamou. E eu estou lendo a Bíblia sempre à procura deste amor, desta graça, desta misericórdia, do Deus amoroso e presente que Jesus nos ensinou, daquele Jesus que não se assenta no tribunal para julgar quem quer que seja, que disse à mulher adúltera: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que oportuniza o futuro, não se prende ao passado, porque, como você sabe muito bem, todo julgamento tem a ver com acontecimentos pretéritos. Só se julga alguém por alguma coisa que ele fez. Jesus não está interessado no que o indivíduo fez, mas na vida que ele pode vir a ter. Por isso ele diz à mulher que ela se levante e que ela viva em amor e santidade. Então, essa é a grande busca que os meus pressupostos fazem com que eu olhe o texto bíblico. E quando a gente pensa nessa questão dos pressupostos, reverendo, eu posso olhar para o texto bíblico ou qualquer um outro texto e falar que ele tem uma única interpretação correta possível, ou eu tenho mais do que uma interpretação correta? Falar de interpretação correta é uma atitude de poder. Só pode dizer a interpretação correta deste texto é esta, aquele que é capaz de neutralizar todas as outras interpretações para fixar essa. A interpretação é algo que acontece no intérprete e não no texto. Ora, para dizer que só existe uma interpretação correta, eu precisaria dizer que só existe um intérprete autorizado. Assim como acontece no direito. Aquilo que o STF diz que é a interpretação da Constituição é. E por quê? Porque os ministros do STF são mais preparados do que todos os outros juristas do Brasil? Não, porque os ministros do STF estão investidos de autoridade para eleger uma interpretação produzida por eles como uma interpretação verdadeira e cogente para todas as outras instâncias. Assim acontece também na teologia. Somente num grupo dotado de poder e de coercitividade se pode falar de interpretação correta. Porque essa interpretação correta será a interpretação que aconteceu
na perspectiva e na subjetividade do intérprete autorizado pelo poder. Do ponto de vista prático, para que todos os seus ouvintes e telespectadores entendam, a interpretação é alguma coisa que acontece dentro de você. Só pode ser correta na medida que te faz bem, te anima e encoraja a vida. A interpretação que vem de um outro indivíduo, admitida por você, é um ato de submissão. O que eu não estou dizendo que seja errado, porque talvez seja interessante para os indivíduos. O processo de ensino é um processo de transferência de interpretações, de perspectivas, de leituras. Isso é ensino e aprendizagem. Esse também é o nosso trabalho. Quais são, reverendo, pegando o gancho no que o senhor falou no final do bloco passado e já no começo desse, quais são os interesses que o senhor poderia dizer que a igreja e que os intérpretes e que os religiosos têm que produzem, então, esta ou aquela interpretação, este ou aquele conjunto doutrinário extraído da palavra de Deus? Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele disse isso com muita clareza. Ele disse que algumas sementes caem entre os espinhos. E a plantinha cresce, mas os espinhos sufocam a plantinha. Depois, interpretando a parábola do semeador para os discípulos, ele disse que esses espinhos são a fascinação das riquezas e os cuidados deste mundo. Estes espinhos ditos por Jesus, a fascinação das riquezas e os cuidados deste mundo, são os pressupostos e os compromissos das igrejas em geral. Claro que há indivíduos que não estão comprometidos com isso, pastores, há irmãos de igrejas, irmãs, que estão buscando no Espírito de Deus com liberdade, sinceridade e verdade. Mas do ponto de vista institucional, eu quase posso afirmar com absoluta certeza de que o compromisso das denominações, particularmente no Brasil, é este com a fascinação das riquezas e os cuidados deste mundo. Eles querem ter poder político para influenciar e atrair para si benefícios. Eles querem ter poder econômico para marcar de modo mais emblemático a sua força. É por isso que se erguem catedrais desde a Idade Média. Desde a Idade Média, as catedrais são bandeiras do poder de uma igreja. Quanto maiores as basílicas, mais informado estará aquele que transita pelas ruas de que está diante de um poder, que não é o de Deus, mas é do líder religioso, da figura que é ali. Esses são os compromissos, a fascinação das riquezas e os cuidados deste mundo. Cuidados deste mundo, lido aqui como poder político, poder de influência e de manipulação. E aí uma questão que foi levantada aqui, até pelo Brito no nosso intervalo, foi a questão que dizia, mas se é assim... Por que pecar? Por que não pecar? Por que não pecar? E aí eu vou tentar ilustrar isso aqui para que o telespectador e o ouvinte entenda bem. Imagine que você ama uma mulher, um homem, e gosta também de comer pizza portuguesa. Mas a pizza portuguesa tem cebola. E a pessoa que você gosta não gosta de cebola. E aí você pensa, eu posso comer essa portuguesa cheia de cebola e sentir um prazer enorme, mas isso vai me afastar da pessoa que eu amo. Talvez a gente não possa se beijar, ou se beijando, a pessoa não goste tanto. O pecado é toda a prática que destrói o ser humano ou o seu semelhante. Eu devo evitar o pecado por amor, não por temor. Eu devo evitar o pecado porque o pecado fere e machuca o meu semelhante. Ou porque o pecado, me destruindo, entristece a Deus. E como minha busca é de comunhão com Deus, então eu evito comer cebola para poder beijar na boca da pessoa que eu amo. E aí o senhor está dizendo, então, dentro dessa perspectiva, que na sua comunidade você não tem o comportamento e a postura do exercício da disciplina como forma de punir práticas pecaminosas. Não. Isso para mim também é parte de um policiamento, de uma atitude fiscalizatória que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Você encontrou Jesus disciplinando alguns dos discípulos? Jesus sabia, por exemplo, que Judas o trairia naquela noite. E não foi ele mesmo que entregou o pão e o vinho a Judas? Por que Jesus não disciplinou Pedro quando disse a Pedro que ainda hoje tu me negarás 3 vezes? Jesus não se ocupa com isso.
Jesus apenas trabalha a consciência. E os indivíduos, eles se punem a si mesmos. Quando Pedro, por exemplo, chorou amargamente, ele vivia as dores de sua própria consciência. Jesus não o assenta no meio dos outros 11 apóstolos. Vamos discutir o caso de Pedro, porque vocês sabem, imagine lá no Mar da Galileia, quando ele perguntou 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Se Jesus teria se sentado lá com os outros discípulos, vocês sabem que Pedro, lá na casa de Anás, sogro de Caifás, me negou por 3 vezes. Qual a medida disciplinar que vocês acham conveniente para o irmão Pedro? Esse Jesus não é o que eu prego. Esse Jesus que constrói tribunais não é aquele que eu encontro no Evangelho. É aquele cara que reencontra um indivíduo depois de ter passado uma severa traição. E só tem uma pergunta para ele: você me ama? É só isso que interessa a Jesus. O que interessa a Jesus não é o que eu fiz. O que interessa a Jesus não é com quem eu durmo. O que interessa a Jesus é se eu o amo. Reverendo, o nosso tempo aqui está chegando ao final. Eu estou aqui estupefato com as suas colocações. Só uma última pergunta antes da gente concluir o programa. O senhor se arrepende do período em que estava disciplinando as pessoas na igreja presbiteriana, ministrando aulas de hermenêutica, de teologia sistemática no seminário presbiteriano? Isso lhe causa algum arrependimento? Eu não sei se a palavra arrependimento é a mais apropriada. Eu creio que foi muito tempo de minha vida gasto de modo equivocado. Eu pediria perdão, sem dúvida, a todas as pessoas que um dia sentaram-se em um tribunal eclesiástico que foi presidido por mim. Eu pediria perdão. Aos meus ex-alunos, e você é um deles, eu apenas peço compreensão, porque o que eu ensinei foi justamente o que eu entendia e cria no momento em que ensinei. Mas não é aquela tese de Fernando Henrique Cardoso: esqueçam o que eu disse, não, rasguem o que eu escrevi. O que eu disse e o que eu escrevi são expressões fiéis do que eu pensava e sentia naquele momento. Tá bom, nós queremos agradecer ao reverendo Martorelli Dantas por participar conosco do programa Consenso. Queremos lembrar a você, telespectador, a você, ouvinte, que o programa Consensos, ele tem como bandeira principal a liberdade de expressão. Nós convidamos as personalidades importantes do meio evangélico e fora do meio evangélico. Isso não significa que nós concordemos explicitamente com todos os pontos de vista que são aqui colocados. Por exemplo, o reverendo Martorelli Dantas, de quem eu gosto muito e fui aluno e tenho uma admiração muito especial, apresentou aqui no nosso programa muitos pontos, dos quais alguns eu discordo com veemência, particularmente, como ele colocou, dando essa liberdade. Isso não interfere na minha relação de carinho, de afeto, de admiração e respeito pelo Martorelli, que eu considero um homem de Deus. Acho que a grande proposta e a grande bandeira do programa Consenso é justamente essa: a liberdade de expressão, e levar o nosso ouvinte e o nosso telespectador à reflexão e à maturidade espiritual em nome de Jesus. Por isso é que a Bíblia fala: examinai tudo e reter o que é bom. Eu estou examinando o que o reverendo Martorelli nos trouxe e certamente estou tentando reter aquilo que é bom em nome de Jesus. Tá certo? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado a você, querido, na Rádio Maranata, a você no canal 22. Nós vamos orar para concluir o programa de hoje com o nosso querido reverendo Martorelli Dantas, mais uma vez hipotecando a nossa palavra de agradecimento. Oremos então. Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te animar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar-te. Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para transformar o mundo em seu nome. Paz e bem. Amém. Muito bem, reverendo. Você tá batendo solto, forte, cara, né? Tô solto.